sheik bilionário sempre fora uma figura inatingível, envolta em mistérios e poder absoluto. Mas naquela manhã, seu império de gelo ameaçou derreter diante de um choque inesperado. O som seco do impacto ecoou contra a imensidão do deserto, e ele encarou a mulher que, com olhos desesperados e mãos trêmulas, acabara de bater em seu carro de luxo. Ali se iniciou um encontro que desafiaria o orgulho de ambos e abalaria as certezas de seu mundo implacável. O emirado brilhou sob o sol intenso, onde o palácio do sheik se erguia como uma joia entre dunas douradas. Suas paredes reluziam com a luminosidade do ouro maciço, e os tapetes persas espalhavam fragrâncias de madeira de cedro e especiarias, misturando a solidez do concreto com o aroma doce da seda. O silêncio do deserto era interrompido apenas pelo sussurro distante do vento e pelo silêncio firme dos guardas, enquanto o sheik, vestindo uma túnica branca como a luz do amanhecer, caminhava com passos firmes pelo pátio. Seu olhar frio como cristal, escondendo tormentos profundos, varreu a mulher que tremia à sua frente. Ela não passava de uma sombra da cidade, uma mendiga marcada pela luta diária, porém seus olhos gritavam uma determinação feroz que o intrigava contra sua vontade. O choque entre o luxo imponente e a simplicidade dura da mulher se traduziu num silêncio cortante, prenunciando a tempestade que se aproximava. O que pensa que está fazendo aí, estragando minha máquina? Sua voz cortante aterrissou com a força de uma ordem, enquanto o sheik afastava as mãos com desprezo. Ela, porém, não encolheu o corpo. Ao invés disso, encarou-o com uma coragem que desafiava os mundos que os separavam. Foi um acidente, senhor. Não tive intenção. Só queria atravessar a rua, respondeu, respirando o odor forte da poeira misturada ao suor. O contraste entre eles era palpável. Ele, o dono do ouro e do poder, ela, a sobrevivente implacável das ruas. O desprezo misturava-se à curiosidade no olhar dele, dando vazão a um jogo silencioso de desafio. Você acha que pode simplesmente atravessar meu caminho e sair ilesa? Murmurou, quase para si mesmo, uma tensão elétrica pulsando no ar. O sheik fez um gesto rígido, mandando-a acompanhar-lhe até o palácio. Cada passo dela naquele universo de mármore frio e lustres cintilantes pareceu uma batalha contra a incredulidade. Seu olhar se fixou no brilho dos lustres, no toque suave das sedas, enquanto ele permanecia à frente, com a imposição de um rei que não aceita interrupções. No entanto, algo na postura determinada dela começou a desencadear um sentimento novo e inquietante naquele homem acostumado a dominar tudo à sua volta. De repente, um outro homem surgiu da escuridão do salão com um envelope marcado com o brasão do sheik. A mendiga, de mãos trêmulas, abriu aquele conteúdo que revelava uma fotografia amarelada de uma criança perdida no tempo. Uma ligação inesperada e aterradora com seu passado desconhecido. O choque desfigurou o rosto do sheik, a armadura fria dando lugar a um turbilhão de emoções proibidas. O que aquela mulher escondia? Qual segredo sepultado no tempo lançava sombras sobre aquele choque aparentemente banal? O desabrochar de uma ligação impossível apenas começava, e o sheik bilionário, dividido entre orgulho e um sentimento crescente, sabia que suas vidas jamais seriam as mesmas. E antes que o próximo segredo deste emirado seja revelado, confirme se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Deixe seu like se o coração deste sheik já te conquistou,
e me conte nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa saga. Sua paixão por esses dramas é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. O envelope amarelo, com o brasão do Emirado em relevo dourado, tremulava nas mãos delicadas dela, os dedos trêmulos, como folhas ao vento. Seus olhos, antes determinados, agora refletiam um turbilhão de emoções que faziam o silêncio do salão pesar como uma tempestade prestes a irromper. O sheik bilionário, habitante das sombras do poder e da frieza, encarava a fotografia amarelada, o rosto fechado em uma máscara que começava a rachar. O brilho inconfundível da criança na imagem parecia desafiar seu orgulho e tocar uma ferida que ele havia enterrado profundamente. A mulher permaneceu imóvel, sentindo o olhar dele pesado como oásis em meio ao deserto, e mesmo assim não recuou. Havia um segredo ali que transcenderia o choque daquele acidente, uma ligação invisível entre passado e presente que agora exigia ser desvelada. Quem é essa criança? A voz do sheik cortou o ar, seca e urgente, como se cada sílaba carregasse o peso de anos de silêncio. Ela engoliu em seco, os olhos se enchendo de lágrimas que ameaçavam desabar, mas respirou fundo, sabendo que a verdade poderia ser sua ruína ou a salvação inesperada de ambos. É minha irmã. Ela desapareceu há muitos anos, senhor, disse, a voz quase sussurrada, carregada de dor e esperança. Essa fotografia está escondida em um livro antigo que encontrei. Não sei porquê. O sheik sentiu algo quebrar dentro dele, uma rachadura em seu império de gelo. A imagem não apenas evocava memórias, mas também revelou uma conexão inesperada, uma intrincada teia que entrelaçava destinos há muito esquecidos. O ar ficou denso. O som dos passos dos guardas ecoava vagarosamente ao fundo, como testemunhas silenciosas daquele momento crucial. A mulher levantou a cabeça, encarando-o com uma força renovada. Aquela centelha que havia despertado naquele primeiro encontro ainda ardia em seus olhos. Por que me trouxe aqui? Ela ousou perguntar. Ele desviou o olhar por uma fração de segundo, então voltou a firmar a atenção nela. Porque precisamos entender o que isso significa. Você pode não imaginar o quanto. Um impasse silencioso se formou entre eles. Dois mundos tão distantes, agora ligados por um segredo que ameaçava desmoronar o palácio de certezas do sheik bilionário. Ele a conduziu ao salão principal, onde os detalhes dourados e as tapeçarias perfumadas de especiarias pareciam testemunhar o peso daquela revelação. As sombras dançavam sob a luz dos candelabros, enquanto ele tirava de um cofre antigo um maço de documentos amarelados. Entre eles, fotos desbotadas, cartas quase apagadas pelo tempo. Ela desapareceu quando eu era uma criança, ele falou, a voz mais suave do que era costume, revelando uma vulnerabilidade rara. Minha irmã, minha verdadeira irmã. A mulher se encolheu, surpresa pela confissão inusitada daquele homem que até então conhecera apenas pela arrogância e frieza. Aquele instante revelou um sheik que, por trás da armadura de ouro e poder, carregava fantasmas do passado, deixado sob um véu de silêncio. Por quê? Você nunca falou dela? A voz dela saiu baixa, cheia de uma mistura de tristeza e curiosidade. Ele permaneceu em silêncio por um momento, como se as paredes do palácio também guardassem segredos que não deveriam ser quebrados. Porque é perigoso. Porque admitir que minha família tem fissuras pode ser usado contra mim. Ela se aproximou,
Um passo hesitante, diminuindo a distância entre os mundos que os separavam, mostrando que, apesar das diferenças, aquele segredo tinha o poder de uni-los. Talvez o que a gente não sabe sobre o passado possa mudar o nosso futuro. Ele sentiu seu coração, por trás da couraça de poder, palpitar com uma esperança que há muito acreditava perdida. Aquela mulher trazia com ela o cheiro da poeira das ruas e a coragem de quem não tem mais nada a perder. Um contraste arrebatador com o brilho distante e solitário do palácio. Mas nem todos no Emirado estavam dispostos a aceitar essa nova verdade. Atrás de portas e cortinas, sombras moviam-se com intenções obscuras. Um aviso frio veio pelos corredores. Não era apenas o passado deles que estava em jogo, mas também o presente e o futuro do próprio império. A tensão aumentava a cada instante. A heroína, agora envolta em um enigma maior do que podia compreender, sentia o peso de um destino que a afastava de sua antiga vida. O sheik, dominador absoluto, encarava-se frente a uma mudança profunda. Orgulho e medo se enroscavam em seu peito, numa dança perigosa. O que fará, sheik? A voz dela tremia, mas carregava uma determinação feroz. Ele fitou-a longamente, como se procurasse respostas no mar de emoções que ela provocava. Finalmente, a decisão saiu firme, implacável. Vamos descobrir esse mistério, mas que fique claro, nada vai destruir meu império, nem mesmo meu passado. E quando as portas pesadas do salão se fecharam, deixando apenas o eco do destino iminente entre eles, uma sombra se moveu no horizonte. Alguém observava. Alguém que sabia mais do que deveria. Alguém cujo segredo poderia despedaçar o delicado equilíbrio que começava a se formar. No silêncio do deserto, sob o sol que castigava o palácio, uma única pergunta queimava no ar. Estaríamos finalmente a caminho da verdade ou do desastre? Um sussurro distante cortou a noite que começava a envolver o Emirado, prometendo feridas abertas e paixões perigosas. E no coração daquele império de ouro e tempestade, o sheik bilionário sabia: o jogo só começara. O salão principal do palácio respirava. O luxo silencioso que apenas o poder pode comprar. Tapetes pesados abafavam o som dos passos. Lustres pendiam como estrelas congeladas, e a luz dourada refletia nos móveis talhados em madeira rara. Ali, no meio daquela opulência quase pesada, o sheik bilionário e a mulher de olhos firmes enfrentavam um momento que transcendia sua aparente diferença de mundo. Ele segurava a fotografia amarelada. Os dedos longos e frios contra o papel que carregava décadas de silêncio e mistério. O peso daquela imagem era maior do que qualquer ouro do Emirado. A criança ali não era só uma lembrança, mas um elo perdido, uma rachadura invisível no império de gelo que ele havia construído com suor, sangue e uma determinação implacável. Minha irmã? Minha mãe nunca falou dela, confessou ele, a voz quebrando a frieza costumeira. Sumiu antes, mesmo de eu entender quem eu era. Ela permaneceu imóvel, sentindo o abalo daquela revelação. O poder que ele exalava não diminuía diante da dor que agora pulsava em suas palavras. Ao contrário, parecia emaná-la com uma intensidade ainda maior, como se aquela vulnerabilidade fosse a mais rara das joias escondidas em seu colossal palácio. E você? Ele perguntou, seus olhos fixos nos dela. O que sabe sobre ela? Por que essa fotografia estava escondida em um livro antigo? A mulher engoliu em seco. A poeira da rua ainda grudava em suas roupas simples, mas por um instante sua figura ficou iluminada por algo mais. Não sei quase nada,
apenas que ela desapareceu. Assim como você. Minha família se desfez em pedaços depois disso. O silêncio que caiu entre os dois foi pesado, pulsando como o calor. Do deserto lá fora, o sheik sentiu o ar rarefeito, como se o palácio inteiro prendesse a respiração, consciente da cruzada invisível que começava ali. Do corredor adjacente, um suspiro profundo veio acompanhado pelo som sutil de passos apressados. Um assessor do sheik apareceu, trazendo notícias urgentes e um olhar preocupado, que raramente se via em alguém acostumado à formalidade do palácio. Princesa Laila, o Conselho do Emirado solicita sua presença imediata na sala do trono, anunciou ele, lançando um olhar furtivo para o sheik. A tensão no ar era palpável, um lembrete cruel de que o passado e o presente ameaçavam se colidir. O sheik bilionário lançou um último olhar para a fotografia, depois para a mulher que havia entrado em sua vida como uma tempestade inesperada. Temos uma peça deste quebra-cabeça que ninguém ousou tocar. Ponto. Disse, decidindo não revelar ainda a extensão da sua descoberta. Você me acompanha. O trajeto até a sala do trono se tornou uma passagem por mundos silenciosos de poder e intriga. O calor do deserto parecia apagado diante da tensão que crescia no corredor, repleto de tapetes carmesim e paredes de mármore branco. Guardas impassíveis observavam, como se pudessem sentir no ar o prenúncio de mudanças imensas. Ao chegarem, o sheik foi recebido pelo Conselho de Anciãos do Emirado, homens de olhares duros, com décadas de tradição marcada em seus rostos. O sussurro das vozes, abafado mas carregado de significado, deixou claro. Aquela fotografia não era um mero papel, mas um convite a segredos que poderiam abalar não só sua família, mas todo o poder que ele detinha. Entre os conselheiros, uma figura se destacou, o ministro Khalid, conhecido pela lealdade inquestionável, mas também por sua astúcia e olhos que tudo viam. Seu olhar percorreu a mulher com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Você, que surgiu como uma sombra do passado, traz consigo um fio capaz de desfazer o tecido deste emirado, disse o ministro com voz firme, quase um aviso. Sabemos pouco, mas sua presença já está causando murmúrios que podem se tornar tempestades. Ela ergueu o queixo, encarando-o sem medo, embora o coração acelerasse dentro do peito. Não busque culpados antes de conhecer a verdade. Estamos aqui para descobri-la. O sheik sentiu o peso do olhar do ministro em suas costas, mas sua decisão estava tomada. Se aquela mulher fora capaz de entrar no seu universo, acordar fantasmas enterrados, também seria capaz de ajudar a enfrentar as forças invisíveis que ameaçavam, destruir tudo o que construíra. Depois da reunião, ao voltar para o palácio, o silêncio entre eles era denso com perguntas não feitas e promessas não ditas. Ele quebrou o silêncio. Meu passado sempre foi uma arma, mas talvez seja a hora de usá-lo para defender o que resta. Ela respondeu com um leve aceno, um gesto simples, mas carregado de determinação. Sabia que dali em diante não haveria volta. O jogo entre eles passava de um choque casual a uma aliança frágil e perigosa. Naquela noite, quando as estrelas começaram a cintilar além das janelas envidraçadas do palácio, uma sombra espreitava nos limites do terreno. Um emissário desconhecido, com um sorriso frio, segurava nas mãos um papel ainda mais antigo e enigmático que a fotografia. Era uma carta, escrita com uma caligrafia quase esquecida, que trazia uma ameaça velada e uma promessa sombria. A assinatura era apenas um símbolo, uma equação misteriosa que fazia todo o palácio tremer, assim como o coração do sheik.
sob o luar escaldante do deserto, o sheik bilionário compreendeu, com um frio na espinha, que a verdadeira batalha ainda estava por começar, e que o segredo da criança na fotografia era apenas o primeiro capítulo de um destino que poderia destruí-los, ou uni-los para sempre. O luar banhava o palácio com sua luz prateada, desenhando sombras alongadas nos corredores revestidos de mármore frio. O sheik bilionário permanecia imóvel à beira da janela, o olhar perdido no infinito do deserto, que para ele parecia tão vasto e inatingível quanto o mistério da meninice perdida que aquela fotografia agora revelava. A mulher estava atrás, a poucos passos, seus dedos entrelaçados nervosamente à frente, o vestido simples contrastando com o luxo circundante, mas seu espírito firme tornando impossível que se diminuísse diante do rei daquele universo dourado. O silêncio entre eles pesava mais que qualquer palavra poderia suportar. O som distante de uma fonte ecoava suavemente, misturando-se ao farfalhar das palmas nas varandas. No entanto, a quietude era tão frágil que parecia prestes a romper-se com uma fúria contida, abafada pelos segredos ali guardados. Finalmente, com a voz áspera, rompendo o véu desse silêncio tenso, o sheik perguntou: "Você conhece mais desse passado? É só uma fotografia? Ou existe algo que ainda se esconde além dela?" Ela levantou os olhos, fazendo-os brilhar com uma combinação de medo e esperança. "Há algo que meus pais nunca me contaram", confessou, "e essa imagem foi o que consegui encontrar. Acredito que minha irmã pode estar viva, mas desapareceu em circunstâncias que ninguém ousa mencionar." Ele sentiu sua respiração falhar por um instante. O peso daquelas palavras carregava ecos de promessas quebradas e histórias enterradas profundamente. O homem poderoso que comandava impérios dentro e fora do deserto, naquele momento parecia um estranho para si mesmo, vulnerável diante daquela revelação inesperada. "Por que você me trouxe aqui? Por que agora?" ele questionou, quase para si, enquanto seus olhos buscavam nos dela alguma faísca de razão que justificasse tamanha ousadia. Ela deu um passo hesitante para a frente, aproximando-se o suficiente para que suas respirações quase se misturassem no ar quente e perfumado do salão principal. "Porque é a única chance que temos", respondeu, a voz firme como uma promessa não dita. "Meu mundo acabou quando ela desapareceu. Seu mundo pode ruir se essa história for escondida para sempre." O sheik sentiu um nó apertar no peito. A fragilidade daquela mulher, o passado despedaçado, parecia conectar-se inexoravelmente ao seu próprio império de gelo. Logo aquele império ameaçava descongelar. Abriu-se vulnerável a forças que ele preferia esquecer. Ele virou-se, caminhando com passos decididos até uma mesa repleta de documentos antigos, onde repousavam livros com capas gastas e mapas do Emirado. E afastou as folhas com cuidado reverencial. A atmosfera ao redor parecia exalar uma antiga melancolia esquecida entre as tapeçarias douradas. O silêncio do nosso passado é uma arma que muitos desejam usar para nos enfraquecer. Se há uma verdade nessa fotografia, teremos que tirá-la da sombra. Sua voz baixou num tom sombrio. E enfrentar todos aqueles que querem que esse segredo permaneça enterrado. Ela o observava, tentando decifrar o homem por trás das vestes brancas e das joias. Um homem preso entre a responsabilidade de um líder e a dor de uma história que ele mesmo optou por ocultar. Passos ecoaram ao longe, e o som de vozes sussurradas atravessou as portas entreabertas. O palácio parecia tremer,
sob o peso da conspiração que se formava silenciosamente. O sheik reconheceu aquela sombra. Khalid, seu ministro astuto, que carregava olhos como navalhas, prontos para cortar qualquer ameaça ao trono. Ele entrou, fixando a mulher com um olhar afiado e cheio de dúvidas. Você não entende o que significa estar aqui. Desenterrar verdades tão perigosas. Khalid advertiu, sua voz pesarosa. O passado não tem compromisso com o presente. O sheik encarou o ministro, suas palavras tingidas de uma autoridade que não admitia contradição. E é exatamente por isso que precisamos enfrentá-lo. Senão, o passado nos destruirá. Khalid permaneceu em silêncio, mas a ameaça pairava no ar como uma tempestade silenciosa. A mulher respirou fundo, sentindo a pressão esmagadora desse mundo que se revelou bem diferente dos becos e vielas onde crescera. Naquela noite, isolados no santuário frio do quarto do sheik, enquanto as estrelas brilhavam como guardiãs distantes, ele a chamou para perto. O cheiro do sândalo queimado e das rosas secas preenchia o ambiente. Você tem coragem, murmurou, a voz rouca, mais do que qualquer um que já tenha cruzado o caminho deste palácio. Ela olhou para ele, seu coração acelerado pelo turbilhão de emoções que cada encontro entre eles despertava. Preciso ser, porque agora nossa história não é apenas minha, é a sua também. O toque sutil das mãos dele, hesitante, traçou a linha do queixo dela. Era um gesto carregado de promessa e advertência, uma dança entre a proximidade que ambos temiam e o desejo que já não podiam negar. Mas aquela brecha na armadura do sheik não passaria despercebida por todos. Nos corredores ocultos e nas sombras que envolviam o palácio, olhos atentos registravam cada passo daquela aliança improvável. Intrigas germinavam no silêncio, e vozes sussurravam pactos traiçoeiros. De repente, o som de uma porta sendo aberta abruptamente quebrou a calma. Um emissário com um olhar sombrio colocou sobre a mesa um embrulho selado pelo preto de uma corte secreta. Dentro, uma carta escrita em tinta queimada trazia palavras que eletrizaram o silêncio. O passado que vocês despertaram não é apenas história, é sentença. O sheik bilionário desviou o olhar da cena por um instante para fora da janela, onde o deserto escuro parecia apenas conter tempestades melhores escondidas. Seu peito apertava, não pela dor recente, mas pelo futuro que se aproximava, implacável como o sol ao amanhecer. Ele sabia, em sua alma inquieta, que o jogo que começara com um acidente de carro e uma fotografia perdida, agora se transformava numa batalha que definiria não apenas seus destinos, mas o destino do próprio Emirado. E naquele momento, quando a noite parecia ainda mais silenciosa, um sussurro convidava ao próximo passo. A verdade estava prestes a emergir. Mas a que preço? O silêncio do palácio ressoava como um espectro antigo, carregado de segredos que se recusavam a descansar. O sheik bilionário permaneceu imóvel diante da janela, o reflexo do luar desenhando sombras indecifráveis contra seu rosto impassível. Por dentro, um turbilhão de emoções se debatia ferozmente, como um deserto em tempestade. A fotografia da criança perdida em suas mãos parecia agora uma caixa de Pandora, pronta para escancarar feridas guardadas há décadas. Atrás dele, a mulher que havia irrompido em seu mundo com a força de uma tempestade silenciosa observava cada gesto, cada suspiro. O desconforto de suas roupas simples contrastava com a suntuosidade do ambiente. Mas nada parecia menor aos olhos do sheik.
Ela era agora mais que uma figura estranha. Tornara-se um enigma, um reflexo inesperado de suas próprias dores ocultas. O que você realmente sabe sobre ela? A voz do sheik quebrou a quietude, carregada de uma urgência sombria. Meu passado não é um livro aberto para qualquer um, por mais que pareça. Ela deu um passo firme à frente, suas palavras tremendo, porém determinadas. Sei apenas fragmentos, pedaços soltos de uma história esquecida, mas acredito que essa criança, minha irmã, como você disse, está ligada a algo muito maior do que imaginamos. Ele fechou os olhos por breves segundos, como se tentasse conter o peso do que estaria por vir. O silêncio se tornou tão palpável que até o sussurro do vento lá fora parecia uma afronta àqueles momentos carregados. Ao abrir os olhos, seu olhar encontrou o dela, intenso e repleto de uma chama impossível de apagar. Desde que ela desapareceu, minha vida foi um vazio mascarado por ouro e poder, confessou, a voz rouca, desgastada pelo tempo. Minha mãe morreu sem jamais revelar a verdade. Meu pai, consumido pelo controle, optou pelo silêncio. O ar carregado de perfumes árabes parecia agora mais opressor, preenchendo cada centímetro daquele espaço dourado com a angústia daquela história não contada. A mulher pisou no tapete de seda, o som abafado de seus passos marcando sua presença de forma definitiva. Então, juntos, podemos buscar essa verdade, disse ela com firmeza, tentando dissipar a sombra que os separava. Não é apenas seu passado ou o meu, é algo que pode mudar tudo. O imperador que você comandou, o destino do Emirado e, quem sabe, o que resta de nossas famílias. Ele desviou o olhar, caminhando lentamente até uma mesa onde repousavam manuscritos antigos, selos quebrados e mapas que pareciam suspeitos de guardar mais do que continham. Suas mãos longas deslizaram pelas folhas, com reverência e uma dose crescente de inquietação. Há forças que não hesitarão em usar esse segredo contra nós, murmurou a frieza, da voz agora atingida por um medo que ele não costumava admitir. Khalid, meu ministro, já sussurra sobre traições. A corte se fecha, e o conselho do Emirado não é tão leal quanto pensa. A mulher sentiu o peso daquele aviso, enquanto uma sombra parecia crescer nas paredes douradas ao redor. Ela se perguntava se poderia realmente confiar em alguém, naquele lugar, onde o poder dançava sempre perto da lâmina da traição. Mas é o nosso único caminho, respondeu ela, erguendo o olhar. Se essa criança volta a existir, se esse passado vier à tona, nada será como antes. O desafio é grande, mas a verdade é um fogo que pode iluminar até os cantos mais escuros. Um suspiro profundo cortou a atmosfera, e antes que o sheik pudesse responder, o som estridente da porta sendo aberta interrompeu a tensão. O ministro Khalid entrou, seus olhos afiados varrendo a sala como facas silenciosas. O silêncio caiu sobre todos, como um manto pesado. Ela, Khalid apontou para a mulher, é um risco para nossa estabilidade. O seu passado pode incendiar o presente do Emirado. O tom era severo e cheio de uma ameaça velada. Rebateu o sheik. Não entende que é preciso enfrentar o passado para garantir nosso futuro? O medo não pode ser a prisão que nos mantém cativos. Khalid permaneceu imóvel, mas a malícia no olhar deixava claro que a guerra não era apenas contra fantasmas antigos, mas contra seres vivos que tramavam entre os salões do palácio. Quando Khalid saiu, o sheik voltou-se para a mulher, o semblante uma mistura de determinação e vulnerabilidade rara. Esta noite não é uma mera troca de palavras. É o início de uma missão que pode me custar tudo: meu império, minha honra,
A única coisa que eu jamais temi perder. A verdade, ela avançou para perto, os olhos brilhando sob a luz trêmula de um candelabro distante. Estaremos juntos, Sheik. Se essa história veio para nos assombrar, que venha. Não fugirei. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas pelo eco distante de passos apressados e sussurros que se espalhavam pelos corredores frenéticos do palácio. Na penumbra, uma porta semiaberta revelou uma figura escondida, ouvindo cada palavra, cada promessa, cada ameaça. Nas mãos daquele espectador clandestino, uma carta nova tremia, marcada por selos de sangue e assinaturas esquecidas. Seus dedos deslizavam sobre a tinta antiga, revelando uma mensagem que chegava ao cerne do mistério que ameaçava consumir não só o sheik bilionário, mas todo o emirado. No jogo do poder, há peças que não podem ser movidas sem despertar a fúria dos ancestrais. A verdade que buscam será a ruína ou a redenção, mas nunca sem um preço. Enquanto a noite engolia a luz do palácio, o sheik olhou pela janela mais uma vez, o espectro da criança perdida dançando em sua mente. O deserto, frio e implacável, parecia decidir seu destino. E ali, no silêncio que precede a tempestade, ele soube. O confronto com o passado não seria promessa de paz, mas o prelúdio de uma guerra que poderia derrubar impérios ou levantar novos reis. O Império de Ouro começava a ranger nas fundações. Tudo porque uma fotografia e uma mulher ousaram cruzar seu caminho. A noite caía. Sobre o emirado, um manto negro pontilhado de estrelas que parecia driblar a rigidez dos dias torrentes de sol. No salão principal, as sombras cresciam entre os móveis dourados, como se sussurrassem segredos que ninguém ousava compartilhar em voz alta. O sheik bilionário permaneceu de pé, os ombros largos tensionados sob a túnica imaculada, enquanto seus olhos, mais escuros do que a noite lá fora, tentavam decifrar a mulher que desde o acidente entrara em sua vida como uma tempestade inesperada. Ela, apesar da simplicidade que vestia, carregava um fogo contido, uma força silenciosa que desafiava não só a sua autoridade, mas a própria razão que ele se forçava a manter intacta. O envelope com a fotografia estava repousado sobre a mesa de mogno, entre antigos documentos que pareciam pesar mais do que todo o ouro do emirado. A pressão daquela revelação abatia-se sobre eles como a brisa pesada que anuncia a tempestade no deserto. O silêncio tornou-se insuportável até que ele, num gesto brusco, quebrou o vazio. Me conte tudo, não omita nada. Sua voz soou dura, mas havia uma vulnerabilidade escondida, uma fissura rara, quase proibida para o homem que controlava impérios e gerava medo com um olhar. Ela inspirou profundamente, os olhos brilhando com a urgência de quem carrega uma verdade dolorosa há muito tempo. Minha irmã, ela sumiu anos atrás. A fotografia não é só um pedaço do passado. É a única ligação que tenho com algo que tem sido vítima de silêncio e medo. A declaração moldava o ar ao redor, tornando cada palavra uma punhalada na couraça do sheik. E por que você nunca falou antes? Por que o senhor só descobre dessa forma? Sua pergunta não continha acusação, mas um eco de dor contida. Ela desviou o olhar por um momento, a mão tremulando levemente sobre a mesa, mas logo se recompôs com determinação, porque não tinha ninguém para ouvir, porque o medo do que poderia acontecer me calava. Agora vejo que esconder a verdade só fortalece os inimigos. O olhar do sheik fixou-se nela com intensidade cortante.
como se tentasse arrancar as dúvidas que insistiam em invadir sua mente. E o que exatamente você quer de mim? Que parte devo desempenhar nessa história que ameaça ruir tudo que construí? O silêncio entre eles densificou-se, eletrizando o ar opressivo do palácio. Ela avançou um passo, diminuindo a distância que parecia medir não só metros, mas séculos de isolamento. Quero que saiba que não estou aqui para fazer pedidos ou súplicas. Estou aqui porque o que nos une é mais forte do que nossas diferenças. Essa história pode nos levar para um caminho de destruição, ou para a redenção que ambos buscamos. Ele sentiu um nó apertar o peito. O império de gelo concebido por sua mão firme começava a derreter, não por fraqueza, mas pela urgência daquele momento de verdade desnuda que se apresentava. O passado, oculto sob camadas de ouro e silêncio, gritava para ser ouvido. Os sons distantes dos corredores do palácio trouxeram o peso da realidade. Intrigas, olhares desconfiados, sussurros traiçoeiros. O ministro Khalid, sempre atento aos sinais de fraqueza, logo perceberia a movimentação que ameaçava o equilíbrio frágil dos poderes. De repente, as portas se abriram com solenidade, anunciando a chegada de um mensageiro. Ele entregou ao sheik um pergaminho lacrado em vermelho escarlate, o selo carregando um emblema ancestral que chamou a atenção de ambos. O sheik rompeu o lacre com dedos firmes e, ao desdobrar o pergaminho, seus olhos se estreitaram diante das palavras, escritas com tinta negra que parecia ferro quente. Todo segredo tem preço. Há verdades enterradas que não deveriam ser despertadas. A criança da fotografia não é a única ameaça. Uma sombra ainda maior está pronta para reivindicar o que é seu. Ele fechou o pergaminho com precisão cirúrgica, encarando a mulher. Esse aviso confirma o que temia. Nosso passado não está contente em permanecer morto. Ela sentiu a gravidade do momento invadir suas veias. O temperamento impiedoso daquele homem tão distante agora vibrava com uma urgência tangível, como se cada palavra fosse a centelha que podia inflamar uma guerra interna e política. E o que pretende fazer? Sua voz soou firme, preenchendo o salão lacrado de luxo e intrigas. Vou montar uma aliança. Vou abrir as portas que sempre mantive fechadas, mesmo que isso signifique expor minhas fragilidades ao mundo. Se essa ameaça é real, não poderei enfrentá-la sozinho. Um silêncio pesado caiu entre os dois. O vínculo forjado na adversidade começava a se moldar numa aliança que nenhum dos dois poderia negar. A incerteza do futuro despejava um frio cortante, porém carregado de possibilidades. Ela deu um passo ainda mais próximo, o cheiro suave de flores aveludadas misturando-se ao perfume amadeirado do sheik. Juntos, podemos controlar as sombras, ou ser consumidos por elas. Ele ergueu o olhar para o teto adornado de ouro, como se buscasse forças nas estrelas invisíveis da noite árida que abraçava o emirado. Depois, encontrou os olhos dela com uma intensidade feroz, quase que a desafiar o destino. Prepare-se. O jogo está apenas começando, e a peça que acreditávamos perdida pode ser a chave da nossa salvação, ou a sentença final do nosso império. Enquanto suas palavras ecoavam no salão, além das pesadas portas de mármore, um sinal silencioso foi dado. Nas sombras longínquas do palácio, uma figura encapuzada mexia numa caixa misteriosa, retirando de dentro uma joia antiga, adornada com inscrições que poucos ousariam decifrar.
O brilho fantástico daquela pedra refletia o fogo distante que chegava com o amanhecer, uma promessa cruel de que o império de ouro do sheik bilionário jamais seria o mesmo. E neste instante exato, um súbito estalar de passos alerta no corredor anunciou que alguém estava prestes a entrar, revelando um segredo que poderia mudar para sempre o destino daqueles destinos entrelaçados. A madrugada deslizou lentamente pelo emirado, envolvendo o palácio em seu manto silencioso e profundo. O sheik bilionário permaneceu imóvel diante da imensa janela de vidro que parecia esconder o mundo lá fora, enquanto seu olhar se perdia na árida vastidão do deserto, iluminado tímida e friamente pela lua. O ouro que enfeitava cada canto do salão à sua volta parecia um peso insuportável, um brilho que não refletia a sombra que crescia em seu peito. A mulher, agora uma presença constante naquela fortaleza de segredos, observava-o aos poucos, com uma mescla de respeito e cautela. Sua roupa simples contrastava com o luxo opressor ao redor, mas era o fogo que brilhava em seus olhos, que o mantinha preso ali. Um fogo que desafiava a rigidez de sua própria alma. Ele finalmente quebrou o silêncio, a voz carregada de uma angústia contida que só a intimidade da madrugada pudesse permitir. Os rostos que escondemos no passado, às vezes retornam para cobrar, não só lembranças, mas o preço que nunca pagamos. Ela deu um passo hesitante, como atravessando um terreno que ainda não compreendia completamente. Não é só o passado do senhor que carrega esse peso. O meu mundo também se despedaçou, desde que aquela fotografia apareceu, e com ela, antigas dores vieram à tona. O sheik virou-se lentamente, os ombros largos endurecidos pela luta, e encarou-a com a intensidade crua que poucos conseguiriam suportar. Essa criança é mais que um rosto apagado pelo tempo. É a prova de que nada que enterramos pode ficar em silêncio para sempre. Um silêncio tenso preencheu o espaço entre eles, pontuado apenas pelo distante murmúrio de uma fonte escondida em algum ponto daquela gigantesca construção. A heroína sentiu o coração acelerado entre o frio da noite e o calor que emanava do olhar dele, a mesma mistura de ameaça e promessa. Meu pai nunca falou dela, continuou ele, a voz diminuída, quase como um sussurro que se escorregava pela sua própria garganta. Sumiu antes mesmo que eu pudesse formar memórias. Minha mãe preferiu morrer com esse segredo, e eu fui educado para não perguntar, para esquecer. Ela se aproximou um pouco mais, o passo agora decidido. Suas mãos tremiam levemente, mas seus olhos mantinham a chama vívida da coragem. Se ela está viva, é a última esperança que temos. Um elo entre nossos mundos partidos. Mas descobrir onde está significa despertar forças que prefeririam nos ver destruídos. O sheik apertou os punhos, da frieza do habitual, dando lugar a uma tempestade interna. Khalid já murmura sobre traições, e o conselho observa com olhos predadores. Cada passo que damos agora pode ser um passo para a ruína. Ela olhou-o com profundidade, tentando decifrar o homem por trás do poder absoluto, do rosto impassível. Então precisamos de uma estratégia que vá além do ouro e das armas. Precisamos de aliados que jamais imaginamos. Antes que ele pudesse responder, a porta do salão abriu-se com um estrondo que quebrou a tensão. Um mensageiro, rosto coberto por sombras, depositou um envelope lacrado sobre a mesa. O selo era antigo, marcado com um emblema quase esquecido no tempo. Uma serpente entrelaçada a uma rosa, símbolo de uma linhagem obscura. O sheik destruiu o lacre com dedos firmes e lentamente desdobrou o papel amarelado.
Seus olhos percorreram as palavras escritas com uma caligrafia enviesada, como se quem as tivesse escrito tivesse sido consumido pelo medo. Vocês despertaram algo que não deveria ser perturbado. Leu em voz baixa, o olhar se tornando profundo e sombrio. A criança na fotografia é mais que sangue, é chave e trava. Aqueles que hoje caminhamos podem sorrir, mas o sorriso deles oculta facas que ferirão as mais profundas lealdades. A mulher engoliu em seco, o aroma do sândalo e da noz moscada preenchendo o silêncio tenso. Enviaria isso. Quem ainda guarda tanta sede de poder para ameaçar assim? Ele fechou o pergaminho, as linhas do rosto endurecidas, mas os olhos, entregando um lampejo de inquietação verdadeira. A estabilidade é um luxo que poucos estão dispostos a conceder quando sentem o chão tremer. Naquele instante, um leve sussurro atravessou as cortinas de seda dourada. Do outro lado do salão, o olhar do sheik capturou uma sombra movendo-se com cuidado, algo que sua longa vida de lutas lhe ensinara a reconhecer. Quem está aí? Nenhuma resposta. Apenas o farfalhar da seda quebrava a quietude como um aviso. A heroína sentiu a tensão subir, seu corpo alinhado com o dele, como se cada movimento seu pudesse ser uma linha tênue entre a sobrevivência e o desastre. Precisamos agir rápido, murmurou ela. Essas sombras não vão esperar que descobramos toda a verdade para atacar. Ele voltou-se para ela, a expressão firme, os olhos agora como punhais cintilando sob a luz das lâmpadas artesanais. Jamais imaginei que um acidente de carro fosse o começo da queda ou salvação deste império. Mas agora, cada passo que damos será vigiado, cada palavra ouvida por inimigos que espreitam na própria casa. O deserto do lado de fora parecia tão silencioso quanto traiçoeiro, como se a própria terra guardasse segredos de sangue e ouro. Ele caminhou até a mesa novamente, pegou uma adaga antiga que repousava entre os papéis e a segurou com firmeza, como um símbolo da luta que viria. Essa guerra não será apenas pelas riquezas que detenho, mas pelo que somos, ou pelo que nos tornaremos. Ela respirou fundo, o cheiro da madeira envelhecida das paredes e do perfume sutil que exalava do sheik envolvendo-a num calor perigoso. Fique comigo nessa jornada, sheik. Não porque precise, mas porque juntos talvez possamos mudar o destino, não só nosso, mas de tudo que este emirado representa. O olhar dele, por um breve instante, deslizou para um vulnerável brilho de esperança. Então as cortinas se abriram lentamente, revelando uma figura inesperada, uma mulher vestida com um manto negro, rosto encoberto, que entrou silenciosa como um segredo antigo. Nos olhos dela, uma promessa sombria que congelou o coração do sheik bilionário. Não adianta mais esconder o que está por vir, sussurrou a intrusa, a voz quase um eco distante. O passado não aceita ser enterrado duas vezes. O sheik engoliu em seco, consciente de que aquela noite seria o prelúdio de uma tempestade que poderia varrer tudo ao seu redor, seu império, seu coração e a frágil aliança que acabavam de forjar. E no silêncio pesado, onde o perfume das rosas murchas contrastava com o aço da ameaça, o destino se preparava para revelar seu lado mais cruel. A mulher de manto negro permaneceu imóvel na penumbra, seus olhos intensos fixos no sheik bilionário, como se guardasse a própria alma ali, envolta no véu da noite. O ar denso do salão parecia comprimir cada respiração, enquanto os aromas de sândalo e especiarias entravam na dança silenciosa da tensão. Ele encarava-a, as linhas do rosto endurecidas pela revelação súbita,
mas havia um brilho de vulnerabilidade rara, como se seu império de gelo ameaçasse derreter diante da tempestade que se aproximava. Você sabia que essa história viria à tona, disse ela. A voz, baixa e cortante, mas não imaginava que chegaria tão rápido. Ele não desviou o olhar. Quem é você? O que deseja nesse tabuleiro onde cada movimento pode ser fatal? Um leve sorriso, quase um desafio, curvou seus lábios antes que ela respondesse. Sou a sombra que mantém o passado vivo, o segredo que alguns preferem enterrar com sangue. Conheço o preço que se paga por despertar fantasmas em um império de ouro e aço. O sheik sentiu o impacto daquela sentença como uma lâmina fria atravessando sua couraça. A fotografia da criança desaparecida, o envelope amarelado, as cartas secretas, tudo comparava-se a um mosaico impossível de desmontar. E aquela mulher era a última peça, a que ninguém previa. Se sabe tanto, por que apareceu agora? Por que jogar sua sombra sobre minha vida e meus planos? Perguntou ele, a voz misturando a autoridade de um governante e a inquietação de um homem que busca equilíbrio em meio ao caos. Ela caminhou um passo à frente, o tecido negro do manto roçando suavemente o tapete persa, o silêncio reverberando com a sutileza do gesto. Porque não posso permitir que sua teimosia conduza a todos à ruína. Há forças ocultas que não se contentam em esperar que o passado adormeça. Elas querem a destruição, sua, minha, de todos que ousarem se erguer contra elas. O sheik fechou os olhos por um instante, sentindo no peito o peso de antigas promessas e medos contidos. Quando os abriu, sua expressão era firme, decidida, porém permeada de uma incredulidade que só o tempo revelaria. Sei que meu ministro Khalid é cauteloso, mas sentia que seus olhos também escondiam afinidades perigosas. Essa sua chegada confirma meus temores. O Conselho do Emirado está mais dividido do que jamais imaginei. A mulher cruzou os braços, e seus olhos brilharam com uma mistura de pesar e determinação. É um jogo à parte que ninguém pode ignorar. Mas você não está sozinho, Sheik. O passado, apesar de obscuro, pode ser a chave para unir fragmentos que sempre estiveram dispersos. Eles ficaram um longo momento frente a frente, o silêncio pesando como o crepúsculo que se estendia pelo deserto, apagando pouco a pouco a luz dourada dos candelabros. Ao longe, o som novo de passos era abafado, chegando com uma urgência que não podia mais ser ignorada. O sheik se afastou lentamente da janela, os dedos tocando a mesa com força contida. O que propõe então? Acordo? Uma aliança? Preciso garantir que nada ameaçará meu povo, nem meu coração. Ela desviou os olhos por um breve instante, respirou fundo e falou com uma leveza enganadora, que escondia a tempestade por vir. Propósito é o que possa nos guiar, e a verdade, mesmo que cruel, será nossa arma mais poderosa. Naquele instante, a porta do salão se abriu abruptamente, e um mensageiro apareceu, entregando um pergaminho lacrado com um símbolo estranhamente familiar. O sheik destrancou o lacre com mãos que já não tremiam tanto. As palavras escritas ali foram como faíscas lançadas sobre um barril de pólvora. O equilíbrio que você busca está ameaçado por sombras ainda mais profundas. O segredo que insiste em esconder não é apenas a chave do passado, mas o gatilho para uma tempestade que pode soterrar até mesmo o Império de Ouro. O sheik guardou o pergaminho lentamente, cada palavra gravada em sua mente como um selo indelevelmente escuro. Ele olhou para a mulher, agora mais que uma intrusa, uma aliada imprescindível, embora envolta em mistério.
Eles já começaram a movimentar suas peças. Suas palavras saíram carregadas de uma mistura rara de alerta e confiança oscilante. E pela primeira vez, não sei se consigo proteger tudo sozinho. Ela caminhou até ele, e seus dedos tocaram suavemente o braço forte que outrora parecera inabalável. Não precisa, Sheik. Venha comigo. Mostrarei o que o passado esconde, o que o presente ameaça e o que o futuro pode oferecer, se tiver coragem para segurar essa verdade. Antes que ele pudesse responder, um lampejo na escuridão do salão chamou sua atenção. No canto esquecido, um servo, olhos arregalados e pálidos, observava cada movimento com um medo quase palpável. Ele se aproximou, sussurrando palavras abafadas que só o sheik pôde ouvir. Há um traidor entre aqueles que juraram proteger seu nome e seu legado. O silêncio caiu como uma sentença. O sheik sentiu seu coração, firme e forte tantas vezes, acelerar num ritmo de ameaça e urgência. Seus olhos encontraram os dela, buscando nela, talvez, uma esperança oculta para a batalha que acabara de se tornar inevitável. No brilho tênue que ainda iluminava o salão, o murmurar do deserto lá fora parecia um presságio. E assim, na quietude que anunciava a tormenta, o sheik bilionário compreendeu que o maior perigo não estava no passado esquecido ou na fotografia amarelada. Estava à sua volta, vestindo o sorriso de aliados inesperados e a sombra de inimigos íntimos. E no próximo instante, quando a porta se fechou com um estalo seco, a promessa silenciosa pairou no ar. A guerra pelo império, pela verdade e pelo coração do sheik apenas começava. O primeiro raio de sol deslizou sobre as dunas douradas, tingindo o emirado com um brilho suave que parecia prometer renascimento. No alto do palácio, o sheik bilionário permaneceu de pé diante da janela, o olhar fixo no deserto, que de algum modo refletia a vastidão e a complexidade das batalhas que acabara de travar. Por trás da couraça inabalável, mais do que poder, havia agora uma calma nova, fruto de enfrentamentos que abriram feridas, mas que também curaram antigas sombras. A mulher de olhos firmes estava ao seu lado, o silêncio entre eles revelando um entendimento que palavras não poderiam carregar. O envelope amarelado repousava sobre a mesa, agora vazio, como um símbolo das revelações que transformaram para sempre suas vidas. Ela sorriu, um sorriso leve que conseguia finalmente aquecer o coração do homem que antes se mostrava inatingível. Conseguimos, não é? Sua voz era um sussurro carregado de esperança e alívio. Ele virou-se, vendo naquele rosto a força que atravessara o deserto da dor e da desconfiança. Sim, mas não apenas isso. Descobrimos que o passado, por mais obscuro que seja, pode ser a ponte para um futuro que escolhemos construir juntos. Ainda naquele amanhecer, o salão principal respirava ares renovados. O conselho do emirado, que tantos haviam temido, sabia agora que a verdade revelada não era uma ameaça, mas a semente de uma nova era. Khalid, o ministro astuto, se apresentou com um aceno respeitoso, deixando de lado as suspeitas para reconhecer a coragem de ambos. O emirado nunca esteve em mãos mais fortes, declarou, sua voz firme carregando um novo respeito que transbordava nos olhares atentos ao redor. A corte, finalmente unida, comemorava a superação do medo, respeitando a vulnerabilidade que se tornou força no coração do sheik bilionário. A fotografia daquela criança desaparecida,
que por tanto tempo fora um silêncio pesado, agora estava guardada no relicário de memórias que haviam sido desenterradas e, sobretudo, abraçadas. A irmã perdida cujo destino misterioso ainda guardava ausência, mas a capacidade de reconectar fragmentos rompidos. Na varanda do palácio, sob o céu azul que tingia as palavras não ditas, o sheik segurou suavemente a mão da mulher. O toque revelava um pacto silencioso, muito além do poder ou das riquezas, da ambição ou do medos ancestrais. Uma união forjada no respeito, na coragem e num amor inesperado que, enfim, triunfava. O sol subia com força sobre as torres douradas, espalhando luz sobre os tapetes persas e as paredes reluzentes, enchendo o ar com o perfume sutil do sândalo e da madeira de cedro. Aquela manhã marcava não apenas o fim de um capítulo sombrio, mas o início de uma história que ambos escreveriam lado a lado. Enquanto caminhavam pelo jardim interno do palácio, o cenário contrastava com os tempos difíceis. Flores desabrochavam entre pedras antigas, a brisa embalava os tecidos das roupas, e o canto distante de pássaros celebrava a renovação. O sheik olhou para o futuro com olhos finalmente destemidos. Se o passado nos moldou, o futuro será nossa escolha, disse ele, ajustando a túnica com firmeza, mas com o sorriso raro e genuíno que agora se permitia. Juntos, somos mais do que um império. Somos uma família. Ela retribuiu o sorriso, o brilho em seus olhos refletindo a promessa de dias tranquilos, construídos nas bases da verdade e do perdão. Sabiam que desafios ainda viriam, que as sombras do poder nunca desaparecem por completo, mas também sabiam que enquanto permanecessem unidos, seriam invencíveis. Ao longe, as vozes do povo do Emirado ecoavam em uma celebração discreta, uma homenagem à superação e à renovação que aquele casal impunha com sua presença e corações entrelaçados. O sheik levantou o olhar para o horizonte e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o peso do passado se dissolver na luz arcaica do sol nascente. O deserto parecia respirar. Com eles, acolhendo seu destino e sussurrando promessas de paz. Um ciclo se fechava com a serenidade de quem aprendeu que o verdadeiro poder está na coragem de enfrentar as próprias sombras e no amor que nasce da aceitação e da esperança. Naquele instante único, onde o silêncio do palácio convergia com a melodia distante da vida, o sheik bilionário e a mulher que mudara seu mundo trocaram um olhar carregado de promessa e gratidão. Sabiam que juntos não apenas sobreviveriam, iriam prosperar. E assim, sob o sol que aquecia o Emirado, com a areia testemunha silenciosa de tantas histórias, o Império de Ouro encontrava um novo rei e sua rainha, não de coroas ou títulos, mas do mais valioso dos legados, o amor verdadeiro, a redenção e a paz alcançada após a tempestade.